Fala pessoal, tudo bem? Então no vídeo de hoje eu vou falar sobre quando fazer a amostragem de solo, né? Normalmente, como fazer de forma adequada a gente já sabe, mas quando a gente pode realizar essa amostragem, né? No caso, são 4 momentos que a gente precisa da amostragem de solo para entender a fertilidade da área, né? No caso, o primeiro momento é quando você acabou de abrir a área. No caso, não só em abrir, né? Vamos colocar que você comprou uma propriedade, vai começar a trabalhar nela ali e você não tem informação nenhuma. Você não sabe o nível de cálcio, magnésio, enxofre, não sabe os micronutrientes, cobre, zinco, molibdênio, manganês, não sabe também a parte dos macronutrientes, NPK, que também são muito importantes, né? Então, como você não tem visão geral, é necessário fazer uma amostragem de solo. No caso, eu falo nesse ponto aqui a amostragem convencional mesmo, né? Um ponto ali, encaminhamento, fazer a amostragem composta, depois tirar uma amostra simples dela e assim levar para o laboratório e ter um embasamento geral. Então, a partir desse ponto, você vai saber o que pode prosseguir, quais as ações, quanto de calcário tem que comprar, se tem que comprar gesso, quanto de NPK, qual a fórmula que você tem que planejar para a cultura que você vai plantar, normalmente soja, milho, cana, commodities em geral, ou a cultura que você estiver planejando, né? Então, nesse primeiro ponto, a amostragem de solo é muito importante, justamente para você entender quais serão os próximos passos. Um exemplo mesmo desse ponto é um colega de sala meu, de faculdade, que é o Breno. Até no último vídeo ele comentou, né? Muito obrigado aí, Breno, por estar acompanhando aí, tá apoiando. Mas vou dar um exemplo da chácara dele, em que ele queria plantar um milho verde, no caso, né? E me chamou lá para a gente fazer a amostragem de solo. Como eu já tinha feito no meu tio, eu já tinha uma noção de como fazia, do que tinha que fazer, quais os pontos para prestar atenção, para não ter uma falsa informação, justamente para não ter mentiras, né? Uma amostragem mais correta possível, homogeneização, onde pegar, onde não pegar, o que fazer, o que deixar de fazer. Então, ele me chamou lá para ajudar ele. Então a gente tirou lá de 0 a 20, que é a amostragem básica mesmo, para conseguir identificar. Então tiramos as amostras, levamos para o laboratório e recebemos de volta. Com isso a gente era a primeira vez que ele ia plantar na vida, né, praticamente. Então a gente teve uma noção de quanto, até eu mesmo que fiz as interpretações, usei a quinta aproximação, aqui que é normalmente o que a gente usa, né. Então usei a quinta aproximação, fiz as análises, vi lá o que estava bom, o que estava muito bom, o que estava ruim, fiz a identificação de quantos quilos de NPK precisaria, era um formulário, se eu não me engano, é um 10, 30, 20, alguma coisa assim. Se eu não me engano, essa é a formulação que melhor batia lá, e depois vinha só com a cobertura para ajustar. Se eu não me engano, de cobertura era um 20-0-20. E com essa análise inicial, você consegue totalmente ter a noção do que é necessário para produzir. E é o principal ponto, né? Para quem está comprando uma nova propriedade ou abrindo novas áreas. O segundo ponto, eu nem vou me aprofundar muito nele durante o vídeo, porque ele é principalmente voltado para pequenos agricultores, para pessoas que não têm tanto acesso a investimento. Às vezes o laboratório não é na cidade, é uma cidade pequena, fica só na capital, demora para receber o resultado de volta, tem todos esses trâmites de operacional, não pode parar, tem que rodar direto. Então, qual seria essa amostragem? É para aqueles que já têm a cultura instaurada, não fez o levantamento inicial, então quando comprou a área, quando foi cultivar, só colocou a semente na terra, colocou um adubo que o vizinho indicou, falou, não, coloca 4-14-8 aí, coloca 10-10-10, e pode plantar que vai dar bom. Tá conseguindo manter uma produtividade ali, mas não tem um estudo aprofundado. Então a amostragem vem para você conseguir entender como que está o seu manejo, que você fez na tora mesmo, com quais os passos que você fez, como que tem que consertar. Então você faz a amostragem de solo nesse momento, principalmente, como eu falei, normalmente esse tipo de produtor não tem janela de solo parado, né? Tá sempre produzindo, normalmente hortaliça, frutas, verduras, legumes, então tá em constante produção. Então ele vai fazer enquanto tá produzindo mesmo, pega na entrelinha ali, em algum canteiro que dá desocupado, que vai demorar mais uma semana para plantar novamente, então você faz todo esse trâmite nesse caso. Então, essa amostragem de solo
quanto que é? É quando você já tem instalado uma cultura e não fez estudo inicial. O terceiro momento para fazer a amostragem de solo é muito recorrente. É o que? Produtores grandes já, né? Que já fizeram o estudo inicial, já fizeram a correção de solo, já fez calagem, já fez gessagem, e por causa que fez o estudo inicial lá, que nem eu falei, já sabe todos os níveis, se está bom, se está ruim, se está muito bom, quanto que tem que jogar, qual formulação, já sabe. Fez isso, então vamos lá, ele planejou o início de tudo, fez as correções, plantou safra, plantou safrinha e o solo está parado ali, só na palhada do milho, né? Eu vou colocar safra soja e safrinha milho. Então o solo está na palhada do milho. Ele vem com a amostragem agora para entender o nível atual, ou seja, para saber o que a soja que o milho extraiu e exportou. Extração é o que a planta tira da terra, então parte vegetal, parte de produtos que normalmente é sementes, grãos, né? É o que ele extrai ali. E exportado é o que sai da lavoura, porque a palhada volta, é decomposta, faz o ciclo, né? Então a exportação, a taxa de exportação é o que saiu mesmo na forma dos grãos, da semente, do produto em geral. Tem algumas lavouras que exportam mais, por exemplo, milho silagem, cana-de-açúcar. Outras lavouras exportam menos, por exemplo, soja, grão e milho grão, porque grande parte da parte vegetal retorna para o ciclo. Então, esse detalhe é para você continuar estudando a área e sabendo como que tem que realizar as correções. Normalmente, os produtores contratam uma empresa terceirizada para fazer esse estudo, né? Então, vai lá enquanto está na entre-safra, para fazer essa amostragem de solo ali e dar para eles resultados, junto com as recomendações, né, de quanto que tem que jogar para a próxima safra. Então ele já sabe quanto de adubo que ele tem que comprar, se vai ter que fazer uma calagem, uma reposição de cálcio e magnésio, se o solo está bom em profundidade, por exemplo, faz de 0 a 40 e 40 a 60, que são duas amostragens boas, que conseguem ter uma avaliação relativamente boa. Então esse é outro momento para você ficar acompanhando as mudanças de fertilidade que as suas ações, seus atos, né, tá ocasionando na área. Antes da gente ir para o quarto ponto, que é o principal mesmo, que que tá na minha área mesmo, que é o que eu mais estudei, que eu tenho mais propriedade para falar, que foram praticamente o tempo todo de dificuldade estudando, né? Eu já peço aí que vocês deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber a notificação de quando lançar vídeo novo, né? Mas o que é esse quarto ponto mesmo? É a amostragem voltada para a agricultura de precisão. Todas as outras aqui, as outros 3 pontos, né, são mais voltados para a amostragem convencional, que é encaminhamento, ali uma área maior, dependendo 25 hectares, 30 hectares, em um ponto mesmo, né? Então você faz a amostragem na área total. Na agricultura de precisão, a resolução aumenta muito. Então, ao invés de pegar uma área de 25 hectares, que é normalmente o que acontece, você vai pegar uma área que, em grid de pontos, é 1 ponto por hectare. Então, uma área de 100 hectares, vamos colocar fictícia, com o grid de 20, você ia fazer 5 pontos na área total. Com a agricultura de precisão com grid de 1 hectare, você vai fazer 100 pontos. Então, o investimento é maior, a resolução é melhor, o nível tecnológico é maior também, você consegue ter mais tecnologia empregada no campo, mais resultado, tanto na parte de economia, porque você não vai jogar ali pela média, você vai jogar o que precisa em cada área. A gente pode colocar algumas áreas já pré-definidas, que aí a gente, com o estudo, com a pós-avaliação, né, a gente já determina para fazer ali três mudanças de adubo, por exemplo, 3 dosagens diferentes. Assim, com um equipamento convencional, você consegue fazer agricultura de precisão. Mas se tiver algo que já faz a taxa variável ali, melhor ainda, né? Mas você consegue ter essa maior resolução, aumenta o grid, mesmo em grids de células, né? Que a gente já considera uma área maior do que o grid de pontos, vai ser menor do que o convencional. É uma célula de 5 hectares, é uma célula de 7 hectares, dependendo ali, por causa da questão monetária, porque numa área de 100 hectares, um grid de 5 vão ser 20 pontos. Então, em vez de 100, você gasta só 20 amostragens. Tem essa parte econômica aí. Viu o resultado de 20? Aí começa a evoluir um grid melhor. Tem que fazer um estudo econômico, viabilidade, quanto o produtor está aberto, né, para esse tipo de investimento. Mas a questão é que é bem maleável, né, a agricultura de precisão. E com isso você vai conseguir
ter uma economia e uma maior produtividade. Economia é porque não vai ter desperdício, por exemplo, nas áreas que está jogando, precisaria de menos, você está jogando mais, por causa que antes estava usando a média. Aqui você joga o que a área precisa. Nas áreas que precisava de mais, você está jogando mais. Então, consequentemente, a produtividade vai aumentar. Justamente porque você está aumentando a disponibilidade de alimento para as plantas, né? Então, se melhorar o manejo, toda a questão, vai ter um aumento de produtividade. E isso é um estudo relativamente simples. Por exemplo, eu trabalho com a análise CropSat, que a gente vem com um estudo anterior da lavoura, a gente consegue ver todo o histórico ali das últimas 2, 3 safras, justamente para conseguir analisar manchas, o que tem que fazer, planejar esse grid, adubações, se dependendo do que o produtor está querendo, se é grid de células, se está querendo por talhão, dependendo aí, a gente consegue fazer um estudo e alinhar expectativas para conseguir. Então, se você quer ter análise CropSat dentro da sua propriedade também, com imagens satélites, NDVI, altimetria, um estudo da topografia, tem um link na descrição e também tem um link no primeiro comentário fixado, né? Então clica lá para você preencher o formulário e tentar uma vaga, né? Para a gente marcar uma reunião. E com esses 4 pontos, você vai conseguir saber quando realizar, né? Que no caso, o quando aí é no início do plantio, em caso de áreas menores, no meio do cultivo em que não fez o estudo inicial. Em áreas maiores que já fez o estudo inicial, fazer constantemente para ver a evolução da fertilidade, das necessidades ali de ano em ano, de 2 em 2 anos. E o 4º ponto, que é na agricultura de precisão, quando você vai começar com ela, seja ali com células, seja ali uma grade maior, seja ali dividido em pontos, para justamente melhorar a resolução e melhorar os seus resultados financeiros, aumentando a sua lucratividade, né? E o principal ponto é que normalmente se faz essa amostragem nas entre-safras, né? Em um tempo em que a propriedade está difusa ali, que não está sendo utilizada as terras, mas há momentos que precisa fazer com a cultura instalada. Então você pega ali na entrelinha, pega algumas amostras na linha de plantio, justamente para fazer uma homogeneização e entender mais ou menos como está a área total. Então, além das 4 situações, tem um quanto que é o período do melhor operacional, que é normalmente nesses momentos. Então agradeço a todos que assistiram e até a próxima. Cara, esse finalzinho é legal, eu consigo conversar mais tranquilo e quem fica aí é fã de verdade, né? Tá querendo acompanhar. Então acredito que esse vídeo consiga clarear mais ou menos o melhor momento para você fazer as amostragens de solo. O melhor momento é no começo de tudo. O segundo melhor momento é agora, para você realizar esses estudos. E precisando de ajuda aí é só chamar, né? A gente está sempre online no Instagram, aqui no YouTube, quem comenta a gente sempre responde. Muito obrigado aí, gente. Até a próxima.